Bom dia, você que está nos acompanhando aqui pela transmissão do Boa Comunica. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais um culto de adoração a Deus. Nós estamos muito felizes de estarmos juntos com vocês. Estou me conectando aqui também pelas redes sociais para que possa acompanhar aqui os comentários dessa manhã. Tivemos uma excelente escola sabatina aqui. Estava com saudade de ver Rodrigão, viu? Estava com saudade de ver o Rodrigão aí, seu Aldo em companhia com a dona Jaque. Um time aí de excelência, né, gente? Que bênção, que alegria. Temos esses momentos do estudo da Palavra de Deus juntos, apesar de ser à distância. Agradeço aqui também pela mensagem musical, nosso querido. Bom vê-lo novamente. Que alegria estarmos juntos novamente aqui para ministrarmos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não é ministrada apenas pela mensagem pregada, mas pela mensagem cantada. E nós somos gratos a Deus por esse momento que nós temos aqui. Hoje eu vou dar continuidade à série Relacionamentos. Uma série que tem me forçado bastante a revisitar alguns assuntos que na minha cabeça já estavam bem fixados. Me fez pesquisar bastante. Eu tenho sido muito agraciado por Deus ao preparar essas mensagens, e hoje é uma mensagem um tanto polêmica, hein? Então eu convido você aí a já pegar a sua Bíblia, já deixa ela aí do seu ladinho, porque na sequência nós iremos meditar na palavra de Deus e conhecemos o que é que a Bíblia fala a respeito do sexo antes do casamento, fora do casamento. Como que a Bíblia classifica isso? E eu acredito que os nossos jovens, as nossas jovens aí, devem estar se conectando agora, curiosos aí. O que o pastor vai dizer hoje, hein? Pois é, eu convido você até o seguinte, compartilhe essa live agora. Um desafio, compartilhe agora essa live com pessoas que você gostaria de compartilhar esse conhecimento. Porque eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir essa manhã vai edificar você, vai fazer você tornar-se mais criterioso com relação à sexualidade. Eu não tenho dúvida que nós seremos aqui beneficiados pelo Espírito de Deus, pelo exame das Escrituras, ok? Mas antes de abrir aqui a palavra com vocês, eu sempre digo para vocês que nós temos nosso momento de adoração, né? Momento de adoração. É um momento que a gente determina, que a gente separa aqui na nossa programação, para que você, aonde você está, a sua casa, que agora a casa de Deus, a sua casa que torna-se agora um templo de adoração, também possa ser o local onde você apresente diante de Deus, primeiramente, os seus dízimos, suas ofertas, antes de, quem sabe, encaminhar para os cofres da igreja. Pastor, qual é a dica de hoje no momento de adoração? Qual é a dica que o Senhor pode nos dar hoje? Então, veja, uma pergunta que algumas pessoas fazem para a gente. Eu vou abordar essa pergunta aqui. A pergunta é, o filho, pastor, que é dependente financeiramente da gente, ele deve dizimar? Aquele filho que é dependente dos pais, não tem salário, ele às vezes vive de mesadas, de alguns valores aleatórios, pontuais. Os nossos filhos devem dizimar se são dependentes da gente, afinal de contas o dinheiro que eu dou para ele foi dizimado. O meu dinheiro é dizimado, então eu dei para ele de dinheiro dizimado. Como que faz, pastor? É correto ou não é? O que devo fazer, né? A resposta que eu daria é o seguinte: deveria ser devolvido o dízimo por parte do adolescente, do juvenil, da criança, como um meio educativo e de conscientização. Como um meio educativo, um meio de conscientização, porque vai ser uma grande bênção que ele dizime daquele dinheiro, apesar de já ter sido dizimado por você, para que ele possa já aprender a criar o hábito de devotar a Deus a sua vida e as suas finanças. Então, obviamente que é muito válido como um meio de conscientização e de educação. Então, não há nenhum problema, mesmo, ainda que esse dinheiro tenha sido previamente dizimado. Vai ser muito bom que se a criança, desde esse momento, desde a tenridade, já for educada pelos seus pais, a separarem o valorzinho e trazer para a igreja.
Nesse caso aí, aquele recipiente talvez que você já separou, aí esse é o momento da criança, vai lá, filho, leva lá o seu dízimo, leva a sua ofertinha, e desde cedo a gente vai ensinando as crianças nesse caminho. E eu ensinaria até os pais, eu diria até o seguinte: prepare um envelope para o seu filhinho. Prepare um envelope. Coloca ali o nome dele, o valor. Permita que ele também tenha esse privilégio de colocar o seu envelope na salva. Isso vai ser de grande valia para a educação dos seus filhos. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, bom Deus, por estarmos juntos mais uma vez. Peço aqui imensamente as tuas bênçãos, ó Deus, que elas continuem caindo, abastecendo a vida dos seus filhos, aonde eles estiverem. Pai querido, nós sabemos que não devemos ser fiéis para sermos abençoados, mas sabemos que as tuas bênçãos é proveniente de um Deus que tem prazer em abençoar, que possamos ser alvos das suas bênçãos, Pai, que possamos reconhecer as suas bênçãos, não somente nós, os pais, bem como também os nossos filhos. Abençoe os nossos filhos, abençoe nossas crianças, nossos juvenis, nossos adolescentes, para que eles também, a nosso exemplo, possam ser fiel a Ti em todos os aspectos da vida, em toda a matéria, ó Deus, da vida, que eles possam ser fiéis e dessa forma possamos apresentá-los diante de Ti com paz e tranquilidade. Pedimos essa bênção por Jesus. Amém. Quero convidar você então. Bom, antes de abrir a Bíblia, deixa eu dar mais um recado aqui, né? Hoje à tarde nós vamos estar fazendo um trabalho de visitação para os membros da congregação do Tarumã. Então, se você que é membro da congregação do Tarumã e está nos assistindo, então fica a dica: a partir das 3h30 até as 18 horas você está proibido de sair de casa, ok? Leve a reclusão social a sério, pelo menos nesse horário, porque nesse momento você vai ser visitado aí por uma pessoa ou outra, e tem algo especial reservado para você. E acima de tudo, eles querem levar uma bênção para você, uma oração de bênção sobre a tua vida. Então não deixe de receber a pessoa que vai estar no portão da sua casa. Ele não vai adentrar, não precisa convidar para entrar, eles não vão entrar, tá bom? Eles já estão instruídos a não entrarem nas casas, até mesmo para proteger você mesmo, proteger a eles também, que estão se expondo, querendo ou não, mas eles estão saindo do seu comodismo, do comodismo do seu lar, para levar uma bênção para você, e você não pode perder essa bênção, tá ok? Então não deixe de receber hoje a visitinha a partir das 3h30 da tarde. Nós já visitamos em torno de 250 famílias em nosso distrito ao longo dessas últimas 3 semanas. Tem sido uma bênção maravilhosa, porque a vida espiritual tem sido renovada dos nossos membros. E como o pastor é um único ser, não é onipresente, não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas a igreja, ela tem muitos membros, então a igreja, ela se torna aqui o braço de Cristo, os pés de Cristo, e também, por consequência, a representação do pastor, que muitas vezes não pode visitar você, que muitas vezes não conhece ainda você, mas através dos próprios membros da igreja você vai ser hoje visitado, viu? Então, aguarde aí a sua visitinha. Queridos, abra a sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, nós vamos ler o verso 4. Hebreus, capítulo 13, e o verso 4. Acompanhe comigo a leitura, eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Ok, até aqui. Hoje eu vou falar então sobre a questão do sexo fora do casamento. Pode ou não pode, pastor? Eu fiquei imaginando como que o Galvão Bueno e o Arnaldo César Coelho iriam narrar esse sermão. Eu fico imaginando numa linguagem esportiva, quem sabe, né? Galvão Bueno aí como narrador esportivo, Arnaldo César Coelho como um árbitro aposentado e apresentador,
Como que eles narrariam os dois, essa dobradinha aí? Eu imagino que seria mais ou menos assim. Arnaldo, foi válido esse gol? Pode isso, Arnaldo? Aí o Arnaldo responderia, a regra é clara, Galvão. Não é válido o gol que é feito antes do apito do árbitro. É isso. Eu imagino que isso seria mais ou menos a maneira como Galvão e Arnaldo narrariam esse assunto de hoje. A regra é clara, não é válido o gol que foi feito antes do apito do árbitro. Claro que isso aqui é uma brincadeira, apenas para descontrair você, mas o assunto é bem sério. O assunto é mais sério do que muitos imaginam. Na Bíblia, nós não encontramos uma descrição positiva daqueles que se aventuram no sexo fora do casamento. O sexo fora do casamento é sempre apresentado de uma forma negativa, sempre. Nós poderíamos dar vários exemplos aqui. O caso de Diná, por exemplo, filha de Jacó. Um caso de sexo antes de um pacto. Olha o problema que aquilo causou entre as famílias. E depois, por consequência, através da dureza do coração dos irmãos, Simeão e Levi ainda se tornaram assassinos, dizimando os homens daquela região, porque olharam para aquela atitude como um ato de afronta, desonra, de vexame para com a família. E aí então nós temos o registro triste, fúnebre desse momento aonde o sexo aconteceu antes do casamento. Nós temos relatos, o sexo acontecendo antes do casamento, assim, trazendo coisas muito negativas, não apenas de pessoas solteiras, mas entre pessoas casadas também. Nós temos o caso de Davi com Batseba, nós temos o caso, por exemplo, de Abraão com Agar. Quantos casos negativos. E aí vem a famosa frase, né? Não é comer a sobremesa antes do almoço. Já ouviu essa frase aí? Pois é. Essa frase eu fiquei tentando me refletir um pouco, filosofando um pouco nessa frase. Ou seja, a ideia é, você acabou antecipando as coisas. Você deveria ter primeiro casado para depois ter acesso à intimidade sexual. É isso que essa frase quer dizer. Mas, analisando um pouco mais, parece que existem algumas verdades nessa frase aqui também, além disso. Eu estava pensando em casa. Olha, geralmente, os nutricionistas de plantão me corrigem. Você pode até postar aqui se eu falar aqui uma bobagem aqui agora, porque não é a minha área, tá bom? Eu vou me aventurar por um campo que não é a minha especialidade. Mas açúcares, sobremesa, são carboidratos simples. Então eles são fáceis de... É uma ingestão rápida. São fontes de energia. E aquela ingestão rápida pode dar um saciamento rápido, a ponto de a pessoa perder, muitas vezes, o que nós chamamos do apetite para a comida mais complexa. E olha, fazendo aqui uma analogia, fazendo aqui uma colocação, é mais ou menos isso aqui que acontece também. Quando a pessoa ela se apropria do sexo, é como se ela se apropriasse dos carboidratos simples, saciam imediatamente. E o que faz? Faz com que ela perca o desejo de realmente entrar num compromisso mais sério com aquela pessoa. Eu já estou usufruindo dos benefícios da vida 2, por que me comprometer? Por que me pactuar com alguma pessoa? Por quê? Não vejo necessidade disso. Bom, qual é a visão cristã sobre o sexo antes do casamento? Qual é a visão cristã? Porque a visão hoje na sociedade pós-moderna não vê nenhum mal nisso aqui. Pelo contrário, você deve até praticar. Vai ser bom para você desde que você faça com camisinha, com responsabilidade. E se você quiser, você pode se valer dos anticoncepcionais. O importante é você estar seguro. Mas você pode praticar como você bem entende, não há nada de pecado nisso. É isso que a sociedade pós-moderna vive. Nós andamos na contramão desse pensamento. Qual é a visão cristã sobre o sexo antes do casamento? Então vamos lá. O adultério, vamos começar pelo adultério. O texto diz assim, digno de honra seja
entre todos o matrimônio, bem como o leito sem mácula. O que macula um leito? E aí ele diz, a impureza e o adultério. São duas classes de perversão sexual que são apresentadas aqui. Duas classes. Os impuros e os adúlteros. Quer dizer que uma coisa é a impureza sexual, outra coisa é o adultério. Claro que o adultério é uma espécie de impureza sexual, mas nem toda impureza sexual é um adultério. E aí então ele apresenta aqui duas classes. E é interessante aqui que, quando nós analisamos isso aqui, vamos pesquisar na Bíblia as palavras que foram utilizadas pelo autor de Hebreus para designar impuros e adúlteros. Elas são diferentes. O adultério é uma espécie de impureza sexual claramente reprovada pela Bíblia. Até certo ponto, por nossa sociedade brasileira, inclusive, ela é reprovada. Até certo ponto. Porém, a Bíblia nos apresenta aqui no livro de Hebreus que não é a única perversão sexual que existe. O autor de Hebreus, então, apresenta aqui uma outra classe de relação ilícita. A versão Almeida Revista Atualizada traduziu a palavra pornos, por impuro. Pastor, a palavra grega que foi traduzida em português como impuro é pornos. É. Aí você já imagina de onde vem a origem. Lembra da palavra porneia, que nós estudamos algumas semanas atrás? Que significa as relações sexuais ilícitas, imoralidade sexual. Pornos é o termo que aqui na Almeida Revista Atualizada foi traduzido por impuro. A palavra grega que aparece aqui, né, ela aparece 10 vezes na Bíblia. 10 vezes no Novo Testamento. Eu tive a curiosidade de pesquisar cada uma dessas passagens. 10 vezes. Interessante que a palavra pornos, ela vem de um verbo grego. Pernemi, que significa vender. Olha que interessante isso aqui. A palavra pornos vem de pernemi, que significa vender. Então, o que significa a palavra pornos, então, pastor? Um homem aqui, no caso, o sexo masculino mesmo. Porque se fosse mulher, seria pornê. Mas porno se refere aqui ao sexo masculino diretamente. Homem que é pago a submeter-se inteiramente à vontade do outro, ou seja, aquele que se prostitui, aquele que prostitui o corpo por dinheiro. O prostituto. Impuro aqui, então, significa, primariamente, prostituto. Uma pessoa que vende o seu corpo para saciar o desejo de outro. Qual que é outro significado, pastor, dessa palavra? Um homem que se entrega à relação sexual ilícita. Outro significado, fornicador. E daqui a pouco você vai saber o que significa o fornicador. Outro significado, sodomita passivo. Como assim, pastor, sodomita passivo? Porque nesse caso aqui, o homem está se submetendo a uma relação sexual passiva com outro homem. É o sodomita passivo, também é um significado para a palavra pornos. Então veja, eu falei para vocês que ela aparece 10 vezes na Bíblia. E eu fui assim pesquisar essas 10 vezes porque eu gostaria de saber a abrangência que o termo tem na Bíblia. Será que a palavra impuro ou porno significa apenas uma pessoa que pratica prostituição, aquele que se vende? Ou tem outros tipos de perversão sexuais que podem ser classificadas por pornos também? Impureza. Então, abra sua Bíblia em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Paulo vai se utilizar dessa palavra na 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 5. E lá Paulo vai estar tratando de uma situação onde houve no seio da igreja uma questão de incesto, um ato de incesto. Observe aqui comigo. 1 Coríntios 5, Paulo vai se utilizar da palavra impuro aqui para se referir a um ato de incesto. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. E imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai.
Aqui então ele começa o capítulo 5 dizendo: como que vocês toleram uma coisa dessa? Um homem da igreja que se diz cristão, tendo relações sexuais com a mulher do seu próprio pai? Então, obviamente que aqui não era a mãe, mas provavelmente era a madrasta, e aqui isso é visto como um ato incestuoso. O Levítico 18, nós já estudamos sobre isso. Isso aqui é um ato que Deus reprova, é um ato reprovado pela Bíblia. Agora, olha lá o verso 10, a continuação da recomendação. Ele diz o seguinte, ou melhor, verso 9. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, pornos. Verso 10. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou os roubadores, ou idólatras, pois nesse caso teríeis que sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for pornos, ou seja, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal, nem ainda comais. Por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo está tratando do caso de incesto como um ato de impureza sexual, pornos. Portanto, a palavra pornos não designa apenas a prostituição, mas atos incestuosos. Atos incestuosos. Agora vamos mais longe. Vamos mais longe. 1 Coríntios capítulo 6, verso 9. Paulo também continua no capítulo em diante, no capítulo seguinte, capítulo 6, verso 9 e o verso 10. Olha o que diz ali, ó. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, ou seja, pornos, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então agora olha aqui para mim. Preste atenção no que eu vou dizer. O culto de hoje requer atenção da sua parte. Então, foque aqui no que você está ouvindo. Para que você não se disperse, não se distraia. Então, note. Paulo aqui apresenta uma lista parcial daqueles que não herdarão o reino de Deus. Ok, isso eu já entendi, pastor. Só que note os detalhes. Ele apresenta 10 adjetivos aqui. Conte para você ver. 10 adjetivos. Agora, o 10 na Bíblia carrega a ideia de totalidade na Bíblia. Eu não sei se você sabe disso, mas provavelmente sabe. Mas os números na Bíblia também têm suas simbologias. Por exemplo, o número 10 na Bíblia é sinônimo de totalidade. Exemplos. 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam a totalidade do caráter de Deus e do seu governo e da sua lei. A totalidade. 10 na Bíblia também é apresentado lá em Gênesis 1, quando Deus começa a criar a vida na terra. E o ser humano, por consequência, a Bíblia apresenta Deus falando 10 vezes. E disse Deus, e ele cria. E disse Deus, e ele cria 10 vezes. Mostrando a totalidade da criação. Deus criou todas as coisas. A palavra 10 aparece nas pragas do Egito. 10 foram as pragas. Ou seja, Deus castigou a totalidade das divindades egípcias. O 10 na Bíblia é apresentado também quando no deserto o povo de Israel rebelou-se contra Deus. E em Números 14, 22, lá Deus diz assim que todos esses homens que viram a minha glória e os sinais que eu fiz, já me puseram à prova 10 vezes. O 10 como representando a totalidade das rebeliões que o povo de Israel realizou contra Deus. O 10 tem esse significado. Então, aqui Paulo, ele apresenta 10 adjetivos. Ele não está apresentando todos os adjetivos daquelas pessoas nos quais não herdarão o reino de Deus, mas representa a sua totalidade. E aí então diz o seguinte: desses 10, 4 estão ligados com uma espécie de perversão sexual. Note aí, 4 desses 10 estão ligados com uma espécie de perversão sexual.
Vou começar dos últimos para o começo. Vou começar do fim para o começo. Vou falar primeiro sobre o que é um sodomita. Sodomita, na Bíblia, são homossexuais ativos do sexo masculino. Aqui, o sodomita representa o homossexual ativo do sexo masculino. E o efeminado é o homossexual passivo do sexo masculino. Por isso há uma distinção: sodomitas e efeminados. E adúlteros, pastor, é aquele que é infiel. É aquele que tem relação íntima com a mulher de outro. Ou aquele que aventura-se numa outra atividade sexual fora do seu casamento. Infiel é o adúltero. E o impuro? O impuro é o que vende o seu corpo, prostituto. E também o homem que se entrega à relação sexual ilícita, incluindo atividades incestuosas. E também significa o fornicador. Pastor, mas nós temos assim algum exemplo aqui, claro, explícito, de fornicação aqui, nos escritos de Paulo, por exemplo? Porque o pastor apresentou um caso de incesto, que, querendo ou não, é um ato de adultério, porque aquela mulher ali estava casada com o pai dele, é verdade. É um ato de adultério, além de ser um ato incestuoso. O caso de Agar, por exemplo, foi um caso fora do casamento, mas foi um caso de adultério, na verdade. Caso de Davi, um caso de adultério. Tá certo que nós temos ali o exemplo de Diná, pastor, mas assim, a palavra pornos que o pastor está se valendo aí, como que nós podemos ter essa certeza que ela significa fornicador? Então, preste atenção aqui na linha de raciocínio, tá? A fornicação está subentendida nessa palavra. Está implícito na palavra pornos. E eu vou explicar por quê. Então preste atenção aqui no raciocínio, para que você não fique perdido aí. Não fique perdido. Você pode se perguntar, por que fornicação está subentendida, pastor? Eu te pergunto. Vamos supor que eu esteja falando de uma pessoa solteira que tem relação com uma prostituta solteira. Preste atenção. Porque a palavra porno significa primariamente prostituto, prostituição, certo? Não, vamos supor então que eu esteja me falando de um homem solteiro que vai ter uma atividade sexual com uma prostituta também solteira, certo? Imagine essa situação. Então significa que isso não seria um ato de adultério, porque o cidadão é solteiro e ela também. Ambos não têm compromissos com ninguém. Portanto, não é um ato de adultério. Vai ser um ato de prostituição, mas não de adultério, certo? Agora continue o raciocínio. Pergunto. O problema é só o dinheiro? Será que o problema da prostituição é só o dinheiro? O fato da pessoa estar se vendendo por um valor? É só isso que é o problema? Isso também é um problema. Agora veja. Qual seria a diferença? Olha o raciocínio. Qual seria a diferença de uma pessoa solteira que tem relação com uma prostituta solteira para uma relação de uma pessoa solteira com outra solteira? Qual é a diferença? É que no primeiro envolve o dinheiro e no outro não. Mas ambos os casos realizaram o intercurso sexual fora do pacto, fora do casamento. O problema não é somente entregar-se a outro por dinheiro, mas entregar-se a outro fora do casamento. O problema da prostituição não é apenas a venda do corpo, mas a relação sexual em si que ocorre fora do casamento. Então, pornos não significa somente o intercurso sexual por dinheiro, prostituição, mas o intercurso sexual que ocorre entre pessoas solteiras fora de um pacto. O que é um fornicador, pastor? Vou explicar. O que é um fornicador? É aquele que se entrega ao desejo do outro, mesmo que isso seja a sua vontade também, sem que seja sua esposa, no caso da mulher, sem que seja sua esposa, ou, no caso da mulher, sem que seja o seu marido. Vou repetir. É aquele que se entrega ao desejo do outro, mesmo que isso seja a sua vontade também, sem que seja sua esposa, ou no caso da mulher, sem que seja o seu marido. É algo que não envolve dinheiro aqui. Quando envolve dinheiro é prostituição.
Pastor, quais são as diferenças entre a prostituição e a fornicação, além disso que você está falando? Então preste atenção aqui agora, porque isso aqui é fundamental. Preste atenção. Na prostituição envolve pagamento, na fornicação, não. Na prostituição, a pessoa se entrega ao desejo do outro. Na fornicação, a pessoa se entrega ao desejo de si mesma. Na prostituição, ao me entregar, vou colocar aqui na primeira pessoa, ao me entregar para a satisfação sexual do outro, eu estou me submetendo a outro pelo dinheiro. Logo, eu estou promovendo essa pessoa a uma espécie de Deus na minha vida. Porque estou submetendo o meu corpo às vontades dessa pessoa. Estou permitindo ser dominado, estou permitindo ser possuído por essa pessoa. E isso é o quê? Idolatria. Prostituição é idolatria. Por isso que essas palavras estão correlacionadas na Bíblia. Agora, na fornicação, ao me entregar para outra pessoa, para a satisfação da minha própria vontade, eu estou me promovendo Deus para mim mesmo. Isso é idolatria também. Estou rejeitando a vontade de Deus e estabelecendo a minha vontade. A diferença é que na prostituição, o meu Deus torna-se a pessoa a quem me entrego. Na fornicação, eu me torno Deus para mim mesmo. Mas ambos são idolatria. Você está entendendo aqui agora? É por isso que perversão sexual e idolatria aparecem nos textos bíblicos conectadas, correlacionadas. Vou dar exemplos para você agora. Vá lá por bondade, 1 Coríntios 5, verso 9 a 11 de novo. Vamos ler. 1 Coríntios 5, verso 9 a 11. Vamos ler novamente. Já em carta vos escrevi que não vos associasseis com os impuros, pornos. Refiro-me com isso não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou, olha ali, idólatras, pois nesse caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, o avarento, olha aqui, ou idólatra. O avarento é o quê? Aquele que ama o dinheiro. E o que muitas vezes o prostituto está fazendo? Por amor ao dinheiro, ele está entregando o seu corpo. Então, o avarento, idolatria, impureza, tudo correlacionado. Tudo correlacionado. For impuro, o avarento ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com esse tal nem ainda com mais. Agora vai para Apocalipse 21:8. Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 21, verso 8. Apocalipse 21, verso 8 diz assim: quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, ou seja, pornos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Percebe? Que dentre aquilo que é reprovado por Deus, as atividades reprovadas por Deus, aparece constantemente a impureza sexual, pornos, correlacionado também à idolatria, junto no mesmo contexto. Apocalipse 22:15. Lá diz o seguinte: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Novamente, nós temos aqui uma associação da palavra impuros, também na mesma sentença, quando também os idólatras também são condenados pelas Escrituras. Mas eu quero ler com você agora uma passagem extensa. Abra lá comigo, porque é importante você entender essa passagem. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Acompanhe comigo. É uma leitura um tanto extensa, mas vai fazer todo sentido agora para você. Romanos capítulo 1, nós vamos ler o verso 18 até o 32. Ah, pastor, mas quanta leitura, mas é isso mesmo. Se você se submeteu a estar nessa live aqui, é porque você está submetendo a estudar a palavra de Deus. É isso mesmo. Né? Então vamos lá. Romanos capítulo 1, verso 18 até o 32. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. A ira de Deus
se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Como? E aí o verso 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, ou seja, poder, amor, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, por meio da criação. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Agora, olha que interessante. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, ou seja, um raciocínio obscuro, obscurecido. Uma mente agora que está totalmente distante, quase que impenetrável para as coisas espirituais. E aí diz o seguinte: obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, se passando por sábios. Olha, Deus não existe e eles se acham sábios por achar assim. Eles acham que Deus não existe, a própria criação testemunha da existência de Deus, mas eles olham para a criação e dizem, não, Deus não existe coisa nenhuma, isso aqui é fruto do acaso, e se acham sábios por isso. Qual é o resultado? Ele continua. Olha só, verso 22, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, pelos desejos pecaminosos do seu próprio coração, para desonrarem, olha agora, o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha agora, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Note que a adoração da criatura está relacionada com o que aqui? Não é apenas com a idolatria do tipo venerar as coisas criadas. Não é as coisas do tipo a natureza, mas venerar o ser humano. Também que é uma obra da criação. Mas como que eu venero outro ser humano em lugar de Deus? Como? E aí então continua dizendo. Olha só. Verso 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos merecida a punição do seu erro. A Bíblia apresenta como a atividade homoafetiva, como se fosse, inclusive aqui, o resultado de não reconhecer Deus como seu Criador. E isso aqui está envolvido com adoração. Quando eu me volto para um igual, contrariando a vontade de Deus, eu estou tornando essa pessoa um Deus na minha vida. Eu estou colocando a criatura acima do Criador. E ele continua dizendo, verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, o que é disposição mental? Entregou. A palavra aqui significa entregou a outro, ou seja, aos demônios. É isso aqui. É como se tivesse abrido mão. Então tá bom, já que é isso que você quer, eu vou te dar a liberdade para que você vá e siga o curso da vida que você quer. Você agora está entregue aos teus desejos e aos demônios, mas não mais ao Espírito de Deus. E aí continua. Verso 29. Cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males,
desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, como também aprovam os que assim procedem. Essa é a sociedade de hoje. Isso aqui é um jornal da sociedade pós-moderna. Você percebeu aqui? Que a atividade sexual, inclusive a atividade sexual homoafetiva, ela está correlacionada à idolatria, a colocar a criatura acima do Criador. Armand White diz no livro Instrução para Jovens, no português é Só para Jovens, 16 de novembro de 1833, abre aspas, todo homem, mulher e criança que não se encontra sob o controle do Espírito de Deus está sob a influência do encantamento de Satanás e por suas palavras e exemplo desviará outros do caminho da verdade. Quando a gente não vive debaixo da vontade do Espírito de Deus, nós estamos debaixo da vontade do inimigo de Deus. E nos tornamos agora agentes para levar outros a cometer o mesmo erro que cometemos. O que aconteceu com Eva? Uma vez que ela pecou, tornou-se agente para levar Adão ao pecado. E é assim que acontece hoje também na nossa juventude, na nossa sociedade. Pode ver, ninguém quer ir para a balada sozinho, ninguém. Ele liga para fulano, e aí, vamos hoje? E aí, vamos para o barzinho? Ninguém quer ir sozinho. Todo mundo quer levar alguém. A pessoa não peca sozinha, ela sempre quer levar outro. Uma pessoa que faz isso está governada por espírito de demônios. Uma pessoa que leva uma jovem, ou uma jovem que seduz um jovem, a ter a intimidade sexual fora do pacto, ignorando, portanto, a vontade de Deus, é um agente de Satanás na vida dessa jovem ou desse jovem. Está sob a influência satânica, porque se estivesse debaixo da influência divina, ela não iria se dispor a tal ato. Idolatria. Agora, 1 Coríntios 6, 9 a 10. Volte agora para esse texto. 1 Coríntios 6, 9 a 10. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros. E agora, nem o quê? Idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. Por que você acha que está tudo junto isso aqui? Porque estão tudo correlacionados. As práticas sexuais com as perversões sexuais com a idolatria não herdarão o reino de Deus. Portanto, amigo, no registro dos céus, para todo aquele que se prostitui, para aquele que se volta para práticas incestuosas, para aquele que se volta para o sexo fora do casamento, todos esses estão sendo classificados no registro dos céus como idólatras. Interessante que muitas vezes os católicos aí são recriminados pelos evangélicos como idólatras, onde já se viu, adorando Maria, adorando os santos, adorando as imagens, que absurdo. Quando na verdade, esse é uma das grandes idolatrias que se infiltrou na igreja. E agora eu faço uma repreensão aqui para a igreja. As pessoas procuram, pastor, o mundanismo entrou na igreja, onde já se viu bateria na igreja, calça na igreja. Amigo, você está totalmente por fora. Você está totalmente por fora. Mundanismo é permitir o sexo fora do casamento e fazer vista grossa. Isso é mundanismo. Mundanismo é nós acharmos que o namoro é agora algo que pode permitir tudo e qualquer coisa. Agora nós podemos beijar, agora pode ter as carícias, porque estamos debaixo do namoro, algo legalizado pela sociedade, aceito pela igreja, como se o namoro fosse agora a liberdade de eu fazer qualquer coisa. Veja, entenda uma coisa, meu amigo. Nós hoje nos valemos de coisas que pertencem ao casamento. Nós nos valemos de coisas que pertencem ao casamento e colocamos essas coisas em outros tipos de contexto de relações, como namoro. E aí o que nós fazemos? Nós achamos então que
pelo fato da pessoa estar namorando, pelo fato da pessoa estar noiva, então ela pode o quê? Pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas geralmente aquilo que se permite no namoro e no noivado são coisas que são concernentes única e exclusivamente ao casamento. Isso é mundanismo. Esse é o problema da igreja muitas vezes. Perceba as palavras adúltero. As palavras adúlteros e impuros aqui em 1 Coríntios 6,9 são as mesmas palavras gregas que aparecem em Hebreus 13,4. As mesmas. O texto que eu comecei minha fala. Bendito seja o matrimônio sem mácula. E Deus irá julgar o que? Os impuros e adultos. Aqui está. A mesma palavra. Estão sendo condenados pela Bíblia. Irão perder a salvação se continuarem nesse caminho. Resumindo, amigos. Nós encontramos no Novo Testamento tipos de perversão sexual. A homossexualidade ativa, a homossexualidade passiva, a infidelidade conjugal, o adultério. A palavra pornos abrange também as relações incestuosas, a prostituição e, por consequência, o quê? A fornicação. Essa é a visão bíblica a respeito das perversões sexuais. Agora, pastor, resuma em outras palavras a visão cristã sobre sexo antes do casamento? Um ato de impureza sexual que conspira contra a vontade estabelecida de Deus no Éden. Um ato de independência de Deus que, por consequência, transforma o fornicador em um ídolo. Será posto como idólatra no registro dos céus. Essa é a definição bíblica a respeito do sexo antes do casamento. Aplicações práticas, então. Pastor, eu entendi. Mas agora me diga, quais seriam outras implicações em minha vida por relacionar-me sexualmente com meu namorado ou a minha namorada? Então vamos lá. Preste atenção, viu? Meu jovem, preste atenção aí. Isso vale também para os adultos que muitas vezes estão solteiros aí. Nós temos alguns assim que gostam de se aventurar por aí sem critérios. Preste atenção. Em primeiro lugar, entenda algumas coisas. O namoro ou qualquer outro tipo de relacionamento que se apresenta na sociedade se apropriam de elementos comuns à vida de casado, mas sem o compromisso de uma vida de casado. Sem o pacote de responsabilidades, garantias, obrigações, direitos que fazem parte da vida a dois. Sexo não é casamento. Sexo sem casamento é acasalamento. É diferente. E você se rebaixa ao nível dos animais que agem pelo instinto. Sexo sem casamento te coloca no nível dos animais. O homem e a mulher que se relacionam sexualmente sem um pacto não agem diferente dos animais. Dentre aquilo que nos torna diferentes dos animais é o sexo dentro de um compromisso. Quem faz sexo apenas do ponto de vista físico age semelhante aos animais que são guiados por instintos e não por compromissos. Coloca a criatura em pé de igualdade. Coloca a criatura aqui acima de Deus. Se rebaixam ao nível de animais. É isso que significa. Casamento é um pacto entre homem e uma mulher, entre um homem e uma mulher que se propõe diante de Deus e da sociedade de constituir uma família. E se tiverem filhos, educarem no caminho do Senhor. Para alguns, assim, o sexo é visto como algo sujo, impuro, destituído de santidade. No entanto, para Deus, o sexo entre marido e esposa é algo sagrado. É algo santo. O sexo faz do casal coparticipantes de algo que é um atributo divino. Sabe o que é? A criação. O sexo gera vida. O sexo aos olhos de Deus não é fruto apenas de um desejo, mas é fruto do amor. E amor aqui é um princípio e não um sentimento. Um princípio que envolve compromisso, cuidado, partilha. A mulher, quando se entrega para um homem apenas para satisfazer desejos, acaba tornando-se nada melhor, desculpa o termo. Eu vou falar dos homens também, mas desculpe o termo. Ela acaba tornando-se nada melhor do que uma privada.
aonde se despeja as necessidades fisiológicas. Sexo não é test drive para casamento, gente. Vou experimentar, se eu gostar eu me comprometo. Você não é objeto. Não se rebaixa ao nível das coisas. Gente que realiza sexo fora do casamento se rebaixa a nível de animais e se rebaixa a nível de coisas. Coisas, objetos inanimados. Como podemos nos relacionar intimamente com alguém sem ter um compromisso emocional, afetivo e eterno diante de Deus e dos homens, amigos? Como? Efésios 5:25 diz assim: marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, preste atenção aqui, minha jovem. Como poderá uma mulher entregar-se a um homem que não se comprometeu a amar você como Cristo amou a igreja? Como? Quem não está disposto a morrer por você, que não está disposto a morrer por você, não está disposto a nada por você. Quando as pessoas estão casadas, você responde pelo seu cônjuge diante de Deus. Você tem um compromisso com Deus de cuidar e amar aquela pessoa. Agora, quando você não tem um pacto, que compromisso você e essa pessoa têm? A pessoa diz: eu não assumi nada. Se você ficar grávida, se falhar o anticoncepcional, se a camisinha furar, o que vai acontecer? Vai ficar grávida. E ele poderá dizer como? Por que você não usou anticoncepcional? Eu não tenho condições de ter um filho agora. Deus não só condena as práticas homossexuais, irmãos, como também condena as práticas heterossexuais que ocorrem fora do casamento. Alguns homossexuais ficam indignados com a gente. Como que pode, no século 21, alguém dizer que Deus condena a prática homossexual? Mas não é somente isso. Deus condena a prática heterossexual também, fora do casamento, e coloca em pé de igualdade essas duas coisas. Coloca em pé de igualdade. Você não viu a Bíblia dizendo? Impuros, efeminados e sodomitas, tudo junto. Coloca em pé de igualdade diante de Deus. Porém, algo ainda importante precisa ser dito aqui. Isso aqui você tem que ficar claro na sua mente o que eu vou te dizer aqui agora. Tem que ficar claro na sua mente. Virgindade não é sinônimo de santidade. Virgindade não é sinônimo de santidade. A menina se vangloria muitas vezes. Mas eu sou virgem. É raro hoje, infelizmente. Raro. Eu sou virgem. O rapaz diz: eu sou virgem. Só que ele não é santo. Ele tem uma mente totalmente depravada. Mas sou virgem. Como assim, pastor? Vou explicar. Não adianta não ocorrer a penetração e viver se tocando, instigando atitudes sexuais, ou até mesmo realizar o chamado sexo oral, ou masturbar o seu parceiro. É isso mesmo que você está ouvindo aqui. É isso mesmo. Vejo que boa parte das pessoas que muitas vezes eu conheço já experimentaram de quase tudo antes do casamento. Só não houve penetração, mas experimentaram quase tudo. E o casamento foi um terror. Gente, isso é tão importante que poucos casais se preocupam e acham que só a penetração é proibida e o resto é cabível, gente. Falando aqui para as mulheres, Deus não quer o seu ímen, maninha. Deus quer o seu coração puro. Querido jovem, a virgindade não é um mandamento para mulheres, sim para ambos. A gente coloca esse peso sobre a mulher, mas e o rapaz? E o garoto? Ele pode ter suas aventuras. A virgindade é para ambos, e não apenas sobre as mulheres. Conheço alguns que se casaram virgens, tá? Virgens, mas já tinham experimentado de quase tudo. A ideia aqui é o seguinte: eu quero com esse sermão que vocês adentrem o casamento com um coração puro. Mas eu não quero convencer você disso aqui, porque isso aqui não é meu papel. Meu papel não é convencer você, meu papel é mostrar para você o que as Escrituras Sagradas apontam. Qual é a vontade de Deus? Mas é o Espírito de Deus quem convence ao nosso coração, à nossa mente. E coloca-nos agora a submissão da vontade de Deus. Esse papel não é meu. Então você pode ficar bravo comigo, não tem problema. Não tem problema. Daqui a pouco, eu espero que isso passe. Mas você precisa entender isso aqui. Jó, quando foi defender diante de Deus
a sua santidade, a sua inteireza de coração. Ele disse assim, em 31, verso 1, no livro de Jó: fiz aliança com os meus olhos, como pois eu fixaria em uma donzela? Ou seja, eu fiz uma aliança com os meus olhos para não me demorar em olhar para uma donzela e ficar desejando ela. Esse deveria ser o pensamento de um jovem hoje. Ou seja, de não contemplar com desejo por aí desenfreado. Fiz um pacto de não banquetear os meus olhos com um corpo que não me pertence. Fiz um pacto. Mas, pastor, eu e a minha namorada estamos com planos de nos casar futuramente. Qual seria o problema de praticarmos antes? Bom, se vocês têm planos de se casarem, ótimo. Então esperem quando chegar o casamento. Simples assim. Já que vocês vão casar, então esperem. Por que adiantar? Eu termino dizendo o seguinte. Irmão White diz no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 479. O corpo não é subjugado por muitos professos guardadores do sábado. Alguns que abraçam o sábado possuem mente depravada. E quando aceitam a verdade, não sentem a necessidade de dar meia volta e mudar totalmente a sua conduta. Por anos, têm seguido as inclinações de seu coração não regenerado e sido dominados pelas corruptas paixões de sua natureza carnal, que desfiguram a imagem de Deus neles. No outro texto, ela diz, conselhos sobre saúde. Nem todos os que professam guardar os mandamentos de Deus mantêm o seu corpo em santificação e honra. A mais solene mensagem já entregue aos mortais foi confiada a este povo, e eles poderão exercer uma poderosa influência, caso sejam por ela santificados. Eles professam estar em pé sobre a elevada plataforma da verdade eterna, guardando todos os mandamentos de Deus. Por isso, se concenderem com o pecado e cometerem fornicação e adultério, seu crime é de magnitude 10 vezes maior do que os das classes que mencionei, que não reconhecem a lei de Deus como obrigatória. Num sentido especial, os que professam guardar a lei de Deus o desonram e desacreditam a verdade, quebrando-lhe os preceitos. Conselhos sobre Saúde, página 567. Falando para pastores, a irmã White disse o seguinte: limpem o acampamento dessa corrupção moral, mesmo que atinja os homens mais destacados nas mais elevadas posições. Não, Deus não se deixa escarnecer. Há fornicação em nossas fileiras. Sei disso, pois me tem sido mostrado que ela estava fortalecendo e ampliando a sua impureza. Muito há que nunca saberemos, mas o que é revelado torna a igreja responsável e culpada, a menos que ela exerça decidido esforço para erradicar o mal. Limpem o acampamento, pois existe maldição no meio dele. Falando com relação à fornicação que ocorria dentro do ministério pastoral nos dias dela. Queridos, desculpe eu ter me estendido hoje aqui, mas eu espero ter clarificado, por meio dessa exposição, para você a importância de se manter puro. O seu corpo não é seu, ele é templo de quem? Do Espírito Santo. Agora, se ele é templo do Espírito Santo, quem que deve governar a tua vida? É a vontade de Deus que deve governar a tua vida. Agora, se você está governando a tua vida em detrimento da vontade de Deus, então o Espírito de Deus não habita em você. E quem habita em você são espíritos malignos, da lascívia, da promiscuidade. Faça um pacto com Deus e com seus olhos. Cuidado aquilo que você se expõe. Porque, inevitavelmente, você acaba tornando-se aquilo que você contempla. Cuide das janelas da tua alma. Procure devotar a sua vontade à vontade de Deus. Fuja dos lugares de tentação. Não se permita a certos procedimentos com seu namorado, sua namorada. Inevitavelmente vocês vão cair em pecado. Não se permita isso. E coloque a sua vida inteiramente dentro da vontade de Deus. E você será muito bem sucedido. Quero convidar aqui nosso querido irmão para cantar.
E o meu apelo para você é o seguinte. Ele vai cantar, pode vir aqui, amigão. Ele vai cantar e nesse momento, onde você está, eu gostaria que você também pudesse buscar a presença de Deus. E quem sabe, fazer um pacto com os seus olhos.